Saudamos Sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, saudamos o Sr. Ministro da Educação, Excelência, o Sr. Coordenador da Comissão Coordenadora do Colóquio Internacional, Professor Manuel Sérgio, a Sra. Diretora do Departamento de Atividade Física e do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, e uma saudação especial ao Sr. Professor Manuel Sérgio, que é a razão de estarmos aqui e desta homenagem, e saudamos todos os presentes, minhas senhoras e meus senhores. Demorámos muito tempo a fazer esta homenagem científica, cultural, política e académica e desportiva a Manuel Sérgio. Demorámos, mas felizmente concretizou-se neste colóquio internacional com Manuel Sérgio presente no cimo dos seus belos 80 anos de vida. Convocámos especialistas, investigadores, amigos de Manuel Sérgio, de vários quadrantes, numa reunião de partilha de conhecimento e de memórias verdadeiramente ecuménica e que nos engrandece como país e como cidadãos de uma pátria que ainda sabe reconhecer os seus egrégios avós, que fizeram o que nós somos e inspiram o que havemos de ser. Conhecimento e reconhecimento constituíram os dois exercícios conjugados realizados neste colóquio internacional, que teve o ensejo de trazer à Fundação Gulbenkian e à Sala do Senado da Assembleia da República Portuguesa estudiosos, professores, políticos, desportistas de outros países, de países irmãos, que apreciam o pensamento de Manuel Sérgio e até se consideram seus discípulos. Esta reunião académica e testemunhal foi, pois, uma oportunidade para tomarmos consciência de que Manuel Sérgio é um mestre do pensamento português e internacional, no que diz respeito à filosofia e pedagogia do corpo na relação com o ensino e a prática desportiva. O reconhecimento de Manuel Sérgio como mestre e fundador de um pensamento próprio que criou escola é o patamar mais alto a que pode aspirar um pensador e um professor que cultivou uma determinada área de saber e de pensamento. O essencial da intervenção original e originadora do ponto de vista intelectual e pedagógico de Manuel Sérgio é uma ideia clara que tem sobre a antropologia pedagógica, que funda uma pedagogia que deve constituir, estar na base da formação dos desportistas e com ele as novas gerações que constituirão os amanhãs que nos esperam. Afirmou de novo, como em forma de grito, no meio de um mar de incertezas que é a pós-modernidade, o primado do homem como uma totalidade de razão, emoção, intuição, sensibilidade, imaginação, que é chamado a transcender-se, praticando o desporto fundamental e primordial da procura de sentido. O epíteto de profeta quadra bem a Manuel Sérgio, como aqui já foi testemunhado, na acessão bíblica daquele que alerta para os perigos do presente e vê mais longe e faz ver mais fundo, apontando caminhos de transcendência para superar a iminente ruína do presente. O grande perigo, tanto do passado como é do nosso presente, é a tentação de modelar um ideal de homem para ser uma besta esplêndida, como já bem disse e identificou Manuel Sérgio, quer no desporto, através da racionalidade tática e do tecnomotrismo robotizante, quer na vida política e social, através da arte de bem falar e de cultivar uma vida de aparente sucesso própria das eras da pós-verdade. Manuel Sérgio pode ser considerado um pensador neo-olimpista que defende o primigênio ideal olímpico, que fez do desporto um caminho de progresso civilizacional, que afirmou o homem esplêndido e a utopia de uma vida em sociedade em harmonia e paz, o tempo de baixar as armas e unir os povos pelo culto do gênio e da excelência humanas.
Manuel Sérgio recupera e encarna no século XX e XXI um modelo de sábio integral reafirmado no Renascimento e perdido pela deriva especializante do cientismo racionalista. Apresenta-se, pois, Manuel Sérgio como um sábio pós-moderno, que não elege uma só voz, uma só corrente, um só pensador, um só sistema, como via dogmática para a compreensão do real. Antes dialoga e aceita os contributos relevantes, destilando no seu ideal de um personalismo aberto todos os contributos que possam ajudar a compreender e dignificar o homem e iluminar o cosmos. Manuel Sérgio deixou-nos expor a filosofia do personalismo aberto que funda uma revolução silenciosa no desporto português com reflexos internacionais. Não seria injusto talvez reconhecer que se Portugal se tem tornado nas últimas décadas uma potência desportiva ao nível mundial, que formou figuras de primeira água do desporto internacional, deve isso também ao facto de ter na base grandes pedagogos e mestres do desporto. E entre esses mestres, pedagogos e pensadores, Manuel Sérgio é, sem dúvida, um dos maiores, talvez o maior, o mais profundo e o mais inspirador, que tem inspirado a formação de desportistas e uma visão diferente da prática desportiva, desde o futebol, passando pela dança, pelo handball, o atletismo, até à ginástica, e sem falar do seu papel na inspiração do pensamento político no que ao desporto diz respeito e não só. Se Portugal, se a Academia Portuguesa, se o desporto português se orgulha de ter um pensador com uma vasta obra que neste colóquio foi revisitada, revalorizada como fonte inspiradora de uma revolução epistemológica, não podemos ficar satisfeitos nem descansados por termos feito este colóquio e esta homenagem. A melhor homenagem que poderíamos fazer a Manuel Sérgio seria criar condições para projetar o seu legado intelectual no tempo e no espaço. No tempo, criando uma instituição que agregue jovens investigadores, pedagogos e futuros intelectuais que pesquisem e aprofundem o pensamento de Manuel Sérgio. E no espaço, preparando a sua obra completa e procurando editá-la, divulgá-la, não só em língua portuguesa, mas, quem sabe, traduzi-la pelo menos em 2 línguas de grande circulação internacional, nomeadamente em língua castelhana e em língua inglesa. Por essa via faríamos justiça e fomentaríamos de forma decisiva uma adequada internacionalização do seu pensamento que poderia continuar a inspirar o desporto a nível global. Manuel Sérgio é um pensador que, recuperando as palavras do Dr. José Carlos Lima na conferência de abertura deste colóquio, que venceu e convenceu. Pois, se a atividade desportiva tem como meta o sucesso e a excelência, o ideal de vencer deve ser acompanhado pelo ideário de convencer, e só se convence com valores, com honra, com dignidade. Acima de tudo, Manuel Sérgio fica no nosso coração e na nossa memória como um sábio digno, que com a sua vida, o seu pensamento, o seu testemunho, venceu, nos convenceu e com o seu sonho de construção de um homem novo. E acabo em sua homenagem com as palavras de Fernando Pessoa, nosso grande poeta da contemporaneidade, que assim diz: o sonho é ver as formas invisíveis da distância impressiva e com sensíveis movimentos de esperança e de vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. Muito obrigado, Professor Manuel Sérgio.